Eu peço, por favor, que fechemos os nossos olhos, que possamos acalmar as nossas mentes e os nossos corações, buscando nos interiorizar nesse momento, deixando do lado de fora as aflições, as dores, as angústias, muitas delas que nos trouxeram nesta tarde aqui, no Seara de Jesus. E a gente sente a presença do nosso anjo de guarda, esse Espírito benevolente que nos acompanha todos os dias da nossa existência aqui nesta terra, nos inspirando aos melhores pensamentos, sentimentos, nos auxiliando sempre. A nossa gratidão a você, irmão amigo. E te pedimos nesse momento que nos eleve ao mais alto, ao plano espiritual superior, onde possamos encontrar a presença da nossa mãezinha espiritual, Maria de Nazaré, a Mãe encarnada de Jesus, esse Espírito benevolente. A Ti, mãezinha querida, te agradecemos a Tua misericórdia, o Teu amparo conosco, de muito amor. A Senhora que intervém ao nosso favor, junto ao Mestre Jesus, sempre que precisamos. A nossa gratidão pela Tua misericórdia. E te pedimos, mãezinha, que nos eleve à presença do Teu Filho amado, nosso Mestre, nosso irmão maior, Jesus de Nazaré. Mestre Jesus, te agradecemos essa oportunidade bendita de podermos lembrar as Tuas lições. Pedimos que nos abençoe a todos nessas reflexões esta tarde. Te agradecemos a Tua infinita misericórdia que nos concede em todo novo amanhecer, em todo novo dia, uma nova oportunidade de reparação das nossas faltas, de aprendizado. Te pedimos, Mestre, que nos eleve à presença do Pai, Criador do Universo, a quem tudo devemos, inclusive esta vida, essa existência. E para louvar ao Pai, relembramos, meus irmãos e minhas irmãs, em silêncio, com a mente e o coração, façamos a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o Teu nome, que venha a nós o Teu reino, e que seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, da mesma forma que perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixes cair em tentações, e livrai-nos de todos os males, que assim seja, graças ao Senhor Jesus e graças ao Pai. Que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, o tema da nossa palestra dessa tarde é esquecimento das ofensas para nos livrarmos do mal. Eu penso que é importante uma reflexão que façamos sobre nós, sobre a nossa capacidade verdadeira de lidar com as ofensas que recebemos, com as ingratidões, com o mal que nos é ofertado pelo próximo. Essa reflexão é importante porque em nosso coração nós nos colocamos como pessoas boas. Muitas vezes nos colocamos com a capacidade plena de perdão, de esquecimento dessas faltas. Mas, se verdadeiramente a gente confrontar o que a gente pensa sobre nós, sobre o esquecimento dessas faltas que nos acometem, e a gente exercitar, se a gente realmente consegue estender esse perdão, esse esquecimento de faltas
que nós atribuímos como uma virtude que temos, se a gente conseguir estender isso a irmãos desconhecidos, a pessoas que não conhecemos e que verdadeiramente agem no mal, seja não para nós, mas para outras pessoas que conhecemos, qual é o sentimento que nós temos para com esses irmãos em erro quando os vemos praticar o mal? Se o sentimento de perdão, se o sentimento de que conseguimos esquecer os males é ainda verdadeiro. Por quê? Porque quando estamos nos nossos lares, ou em volta das pessoas que conhecemos, que amamos, do qual temos uma rotina, a virtude do esquecimento, do perdão, para nós é mais fácil. Principalmente com os familiares. O outro dia é sempre um novo dia. Mas se a gente exercitar, se realmente é o mesmo sentimento que temos para aqueles que praticam o mal, sejam desconhecidos para nós, ou praticam o mal para outros, se o sentimento nosso é o mesmo. No livro dos Espíritos, capítulo 12, no item 2, há uma passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 32, só um trechinho, que Jesus diz assim: se não amais senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida também amam aqueles que os amam? Ou seja, se você só consegue amar as pessoas que nos amam, se a gente só consegue amar as pessoas que nos amam, que conhecemos, que têm algum apreço por nós, qual a recompensa que nós vamos ter? Ou seja, o que nos diferencia das pessoas más? Já que, mesmo um bandido, um assassino, ama o próprio filho, ama a própria mãe, ama o seu irmão. Qual é a diferença entre nós e eles? Nenhuma. E Jesus vai além. E se não fazeis o bem, senão aqueles que o fazem a vós. Ou seja, se a gente só faz o bem, aqueles que também fazem o bem para nós. Que só fazem o bem para nós. Que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? Ou seja, quando praticamos atos, somente aqueles que nos querem bem, ou que não nos fazem o mal. Será que somos capazes de fazer uma boa ação, uma boa atitude àquele que já nos fez um mal? Essa reflexão, meus irmãos e minhas irmãs, é importante para que a gente entenda a que nível de amor nós estamos, porque a gente tende a se enganar. A gente tende a achar que a gente aprendeu a lei do amor, que a gente aprendeu a amar, mas quando a gente confronta esse pensamento numa ação a alguém que nos fez o mal, é possível que a gente reflita em que nível nós estamos nesse aprendizado de amar e por que isso é tão importante. E Jesus coloca isso nesse mesmo trecho no final. Ele diz assim: aliás, vou separar aqui. Deixei isso separado do meu celular. Ele diz que o reino dos céus é reservado àqueles que entenderam que o amor vai muito além de amar aqueles que nos amam somente. Ele diz assim: então muito grande será a vossa recompensa, sereis filhos do Altíssimo. Palavras de Jesus, nesse mesmo trecho de Lucas. Sereis filhos do Altíssimo, ou seja, o grande aprendizado de aprender a amar, o grande objetivo
que Jesus tem para conosco é de que aprendamos a amar verdadeiramente. E esse amor, ele precisa ir além da zona de conforto que a gente se encontra. Durante muito tempo, eu me questionei, tá bom, mas e o objetivo de amar aos inimigos, a amar aqueles que me ofendem? Como é que eu consigo isso? Para mim, o primeiro caminho é a gente alicerçar a nossa confiança em Deus e nas suas lições. Porque quando Jesus trouxe essa lição para nós, amando do Pai, Ele está nos dizendo o seguinte: se confias em mim verdadeiramente, segue as minhas lições. Faça aquilo que eu estou ensinando. E a gente tende a dizer que confia no Pai, confiamos em Deus, eu confio no Pai, mas nós não realizamos aquilo que Ele nos ensinou. Está faltando fidelidade da nossa parte. Confiança, e eu gosto sempre de repetir isso, porque nós todos estamos em estágios diferentes de evolução no sentido do aprendizado. E para mim foi muito importante refletir que se eu não confiar que Deus é infinitamente justo, infinitamente bom, infinitamente perfeito, e jamais permitiria que o sofrimento que eu tenho seja um sofrimento em vão, ou seja, um sofrimento sem explicação, se eu não entender isso do fundo da minha alma, eu não consigo confiar no Pai. Eu vou me colocar numa situação de vítima. Então, quando a gente recebe do nosso irmão uma ingratidão, quando a gente recebe de um irmão, quando eu falo é um irmão de humanidade, não é só do seio da família, até de um desconhecido. Se a gente recebe coisas ruins, o que eu devo entender? Que esse sofrimento é em vão? É injusto? Que esse sofrimento que eu estou sendo atingido é algo que Deus errou? Se eu tenho confiança no Pai, verdadeiramente nas suas lições, eu vou dizer não. Mesmo que eu não entenda a causa, o motivo do sofrimento. Mas se eu entender, vai ser mais fácil o perdão. Se eu entender o motivo pelo qual eu sofro, eu estou sendo atingido por alguém, vai ser mais fácil eu entender e perdoar. E é aí que o Espiritismo entra. Porque o Espiritismo vem nos revelar que nós, como espíritos que somos e não um corpo de carne, não nascemos junto com o corpo físico. Somos espíritos muito antigos, e que essa existência, nesse exato momento, a qual chamamos de encarnação, é apenas uma das centenas e milhares de encarnações que já experimentamos aqui no plano da Terra. E é o que torna possível entendermos o mecanismo da justiça divina, de como funcionam as leis de causa e efeito. Por que uns nascem sãos, de saúde, outros já nascem doentes? Porque uns nascem com uma sabedoria, uma inteligência extrema, outros nascem com muita dificuldade. Porque para um tudo dá certo, para outro não dá. Esses mecanismos, se bem estudados, como a companheira falou, porque é através do estudo que nós libertamos a nossa mente, expandimos o nosso entendimento, é que vão ser possíveis fazer com que a gente saia da zona do vitimismo. Nós vamos deixar de nos considerar vítimas e vamos entender uma das lições de Jesus,
que para mim sempre teve um significado, mas só depois que eu entendi isso, ela passou a ter um significado diferente. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Durante muito tempo, eu achei que o que me acometia, Deus me vingaria. Ele me fez um mal, ele vai cair sob a ira de Deus. E eu serei saciado, eu serei consolado. Mas não é assim. Toda vez que o mal nos acomete, de alguma forma, a justiça divina está em ação, e essa frase, essa lição de Jesus, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, está em pleno curso. Porque se eu estou sofrendo por um mal que está me acometendo, vindo de outra pessoa, e se eu já entendi que eu sou responsável, não Deus, que é justo e bom, que jamais vai permitir que qualquer mal me aflija sem uma necessidade, se eu já entendi isso, eu vou entender que o mal que está me atingindo tem um propósito, tem uma necessidade para mim e para o outro, mas eu preciso olhar para mim. O outro, muitas vezes, é só um instrumento da providência divina para o resgatar. Tanto mal que eu já fiz para os outros, não nesta encarnação, mas nas anteriores, que eu já não me lembro. Eu vivo esta existência pagando os meus impostos, fazendo tudo certinho, cumprimentando as pessoas, dando bom dia, dando boa tarde, sendo o mais solícito possível, vindo à casa espírita, fazendo trabalho voluntário, mas no fundo do meu coração, eu ainda não aprendi a perdoar. Eu não entendi que o mal que me atinge é uma necessidade para mim no aprendizado. Seja, por exemplo, o parente difícil, aquele parente que nós temos, obviamente é um caso separado, mas que tanto expõe ou tanto nos provoca com relação aos nossos sentimentos, seja por ingratidão, seja nos culpando de coisas que nós não fizemos, enfim, que nos desperta raiva, que nos desperta sentimentos mais baixos, do qual a gente não quer a companhia, mas a gente, por ser um parente, somos obrigados a estarmos juntos. Não por acaso, porque é assim que a gente não foge da responsabilidade do aprendizado. Qual é o nosso exercício? Jesus não quer que nós aprendamos a amar. A gente tem que aprender a amar aquele que nos fere, porque aquele que nos faz coisas boas, que nos auxilia, que nos ajuda, qual é o mérito que eu tenho? Nenhum. Jesus disse isso. A gente precisa amar aquele que nos provoca, aquele que faz despertar em nós o nosso lado ruim. E quando a gente aprende e entende isso, a gente está vendo um lado nosso que a gente não quer ver, mas é importante que a gente enxergue que temos fraquezas, mas que possamos melhorá-las, amando, aprendendo a amar. Mas e o assassino, aquele que tira a vida dos outros, como é que eu consigo amá-lo da mesma forma que eu amo um filho, ou uma mãe, ou um pai, ou um irmão? Jesus sabe das nossas limitações. E obviamente não vamos, nesse estágio que estamos ainda, conseguir exercitar o amor nessa plenitude, mas podemos começar pelo simples exemplo de não desejarmos o mal a essa pessoa, não julgarmos, entendendo que o irmão que comete um erro é um irmão doente,
Se Deus, soberanamente justo e bom, que tudo sabe, tudo vê, permite que atrocidades aconteçam, é porque Ele não existe, é porque Ele erra, é porque Ele não quer ver, é porque o livre-arbítrio, nada ocorre sem que seja feita a vontade do Pai. E é nesse exemplo, quando a gente vê o mal agindo, que a gente entende que Deus transforma o mal num bem. Porque aquele que seria a vítima, e nós, muitas vezes, somos as vítimas, entre aqueles que nos ofendem, nos humilham, nos caluniam, enfim. Deus entende que esse exercício vai nos fazer crescer, porque a gente vai entender que o irmão está em erro, está doente. Afinal de contas, quantas vezes nós também não ofendemos? Quantas vezes nós também não fomos os errados? Ou somos perfeitos? Não. E é nesse ponto, meus irmãos, minhas irmãs, que cabe a reflexão de que quando cedemos ao mal, ou seja, quando devolvemos o mal com o mal, o que a gente ganha com isso? Ou seja, quando nos insulta, a gente devolve o insulto de volta. O que a gente ganha com isso? Orgulho? Proteger o nosso orgulho ferido? A gente se sente bem? Ou geralmente o que acontece quando a gente devolve o mal com o mal é um mal-estar, é uma desunião, seja no nosso lar ou no nosso trabalho? Não há nada de positivo em devolver o mal com o mal. Mas na ânsia de protegermos o nosso orgulho, ainda incorremos nesse erro. Para finalizar, eu penso que se a gente se lembrar de quando a gente cometeu um erro, uma falha com alguém muito grave, do qual, mesmo que a gente nosso desejo foi fazer o bem, mas enfim, o mal foi o resultado, e a gente se arrependeu daquilo profundamente, e a gente ansiou pelo perdão daquele a quem ofendemos, daquele a quem prejudicamos. Ou seja, a gente quis muito que a pessoa nos perdoasse, que conseguisse ver que nós verdadeiramente nos arrependemos do que fizemos. Todos, com certeza, já vivenciamos uma experiência assim. E lembremos que se fomos perdoados, qual foi a sensação que a gente sentiu de alívio? E o contrário, se o perdão não chegou, qual foi a sensação que sentimos, se não ainda de dor, ainda de remorso? Por que é importante relembrarmos disso? Porque quando o perdão estiver em nossas mãos, relembremos o que o outro sente no coração quando nos pede perdão pelo erro cometido. O quanto o nosso verdadeiro perdão, o nosso verdadeiro esquecimento das faltas vai aliviar o coração do outro, assim como um dia nós também precisamos. Ok? Então eu peço novamente que a gente feche os nossos olhos, muito agradecidos pelas lições que recebemos aqui hoje da espiritualidade superior, que possamos refletir nestas lições para nos tornarmos verdadeiramente pessoas melhores. E pelo muito que recebemos, vamos emitir em forma de vibrações esse amor, esse carinho, para que a espiritualidade aqui presente leve esses sentimentos aonde se faça necessário. Então vibremos, meus irmãos e minhas irmãs, por todos os povos da terra. Vibremos por todas as nações e por seus governantes que têm o destino dessas nações em suas mãos, desejando a eles iluminação, independente de quem seja. Vibremos
pelo nosso Brasil, a pátria do Evangelho. Vibremos por todos os lares da terra, principalmente os lares que se encontram em desajuste, com falta de harmonia, rogando ao Mestre Jesus que intensifique a sua luz sobre esses irmãos em sofrimento. Vibremos por todos os irmãos que sofrem as dores da carne, com doenças, estejam em hospitais ou em suas casas. Que a sua luz, Mestre Jesus, traga entendimento, traga confiança. Vibremos por todos aqueles que sofrem as dores do espírito, com depressões, ansiedades, síndromes das mais diversas, pedindo ao Mestre Jesus que intensifique a sua luz nesses irmãos, transmitindo-lhes confiança, força e energia. Vibremos pelos nossos lares, por todos os nossos familiares, e vibremos por nós mesmos, espíritos que somos, ainda tão necessitados de misericórdia e de amparo. Que assim seja.